Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Para quem não me conhece, eu sou aluno da turma 38, tá? E eu fui monitor de anatomia, pessoal do primeiro período, no semestre passado. Esse semestre eu mudei para a monitoria do segundo, né? É, bom, esse vídeo aqui, gente, é para complementar, né, os vídeos que eu já havia feito, né, dos outros blocos, né, do primeiro período. E eu não havia feito ainda o vídeo do homeostasia, né? Então, aqui é todo o conteúdo que tem da anatomia do homeostasia, tá bom? Então, vamos começar aqui. Bom, o PL1 do homeostasia, ele é para, basicamente, a gente pegar os conceitos básicos da anatomia e tudo que vai nortear o nosso estudo, né, daqui para frente, né, a nomenclatura, né, tudo que a gente usa para caracterizar as estruturas anatômicas, a gente aprende nesse primeiro PE, tá? A primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre os planos, tá? É como se você tivesse colocado o corpo humano dentro de uma caixa e cada uma das extremidades dessa caixa vai dizer qual plano que é. Então, a gente tem o plano anterior, né, que a gente pode chamar de plano ventral também, que é basicamente essa parte interna do nosso corpo, tá? Então, é o plano anterior. O plano posterior, a parte de trás do nosso corpo, a gente pode chamar de dorsal também, certo? Plano superior e plano inferior são aqueles planos que tangenciam a ponta da cabeça, né, e a sola dos pés, certo? E os planos laterais, né, tanto direito quanto esquerdo, são os planos que tangenciam a lateral do corpo, tá? Aí a gente tem os planos de secção, então aqueles lá eram os planos de delimitação do corpo humano e agora os planos de secção. Geralmente a gente usa os planos de secção para ver as estruturas internas, né, e como que elas se relacionam entre si, tá? E aí cada plano de secção vai servir para uma determinada observação, para a gente ver de uma determinada forma, né? A gente pode ver todas as estruturas em vários planos de secção diferentes. Então a gente tem aqui, ó, o corte, né, do plano coronal, né, que é esse plano que corta o nosso corpo longitudinalmente, certo? É, Aí a gente tem o plano sagital mediano, que é um plano que forma 90 graus, tanto com o plano coronal quanto com o plano transversal, tá? Lembrando que se eu falar plano sagital, significa que eu estou cortando o corpo humano com um plano vertical dessa forma, tá? Só que se eu chamar ele de sagital mediano, aí é o plano que corta apenas na região mediana do seu corpo. É a região que vai gerar, então, dois antímeros, tá? Então, dois lados, né? Duas metades iguais, certo? Lembrando que a gente tem a questão da simetria bilateral. O plano sagital mediano, ele corta justamente onde vai gerar, né, essas duas regiões, essas duas partes do corpo que são iguais, que caracterizam a simetria bilateral, né? E o plano transversal é você realmente cortar no meio, tá? Você corta no meio a pessoa assim e geralmente está perpendicular tanto ao plano sagital mediano quanto ao plano coronal. Aqui só para demonstrar para vocês que o plano sagital, né? Ele não precisa ser um plano sagital mediano, não é o único que existe. Então, esse daqui é um plano sagital, ele é paralelo ao plano sagital mediano, mas vocês conseguem perceber que ele não está cortando na região mediana do corpo, tá? Então, é também uma possibilidade, a gente não tem só o plano sagital mediano, tá bom? Aqui a gente tem alguns termos de posição que a gente sempre vai utilizar, né? Então, medial, que está próximo do plano mediano, né? Lateral, que está mais distante do plano mediano, essa é a nossa referência, tá? Caudal, né? Que é aquilo que está mais para baixo do seu corpo, certo? Cranial, aquilo que está mais próximo da cabeça, certo? Médio, relacionado, né, a uma estrutura que está entre o cranial e o caudal. Então, por exemplo, a minha testa é cranial, o meu queixo é caudal, o meu nariz é médio entre a minha testa e o meu queixo, certo? Então, um termo de posição, assim como a gente está estudando os outros. E o intermédio, estruturas entre algo que é medial e algo que é lateral. Então, por exemplo, o meu olho, né, ele é intermédio entre o meu nariz e a minha orelha, tá? Por quê? Porque o meu nariz, eu posso tratar ele como medial, porque ele está mais próximo do meu plano mediano, certo? E a minha orelha está mais distante do meu plano mediano, certo? Então, ela está lateral. Entre esses dois, eu tenho uma estrutura intermédia,
né? Que está, então, entre um medial e um lateral, ok? Anterior relacionado ao plano anterior, né? Ventral. Posterior relacionado ao plano posterior, dorsal, certo? Proximal e distal, geralmente eu vou tratar de membros, tá? Então, por exemplo, a estrutura mais proximal da articulação do meu ombro é o cotovelo em relação à mão, certo? Então, a minha mão é distal em relação à articulação do cotovelo, do ombro, certo? Então, geralmente, a gente usa como referência, nesse caso, uma articulação, certo? O meu punho é proximal à minha articulação do cotovelo, em detrimento da minha unha, né? Da ponta dos meus dedos, certo? Que são distais, tá? Então, é basicamente assim que a gente vê esses termos de posição. E isso é muito importante, porque geralmente a gente estabelece um referencial no corpo humano e a gente consegue, a partir desse referencial, delimitar os termos de posição para todas as estruturas, em qualquer sentido, em qualquer forma de ver, tá? Porque para a anatomia é muito importante você entender é, qual é o enfoque que você quer dar àquela estrutura, porque aí ela tem situações diferentes de acordo com o enfoque que você está dando, tá? Aí a gente tem os princípios de construção corpórea, né? No caso da antimeria, é aquilo que eu falei para vocês, você corta o corpo, né, no plano sagital mediano, você vai gerar dois lados iguais, né? Esses dois lados iguais são chamados de antímeros. Por quê? Porque esse é o processo de construção que é chamado de antimeria, um lado igual ao outro, tá? É o característico da simetria bilateral, tá? A metameria é a superposição, né, de segmentos de estruturas no sentido vertical, no sentido longitudinal. Então, a melhor forma de vocês pensarem em metameria é a partir da coluna vertebral. Por quê? Porque as vértebras estão superpostas no sentido longitudinal. Então, eu estou falando de metameria, ok? Isso aqui é uma metameria. Se a gente pensar em paquimeria, paquimeria é você dividir o corpo em segmentos, segmentos que têm funções específicas. Então, eu tenho o segmento nervoso, né, neuronal, neural, certo? Que é o paquímero neural. Você tem o paquímero torácico, abdominal, pélvico, ok? E a gente divide essas regiões. É uma forma de você segmentar o corpo humano para a gente estudar. Então, você estuda o sistema nervoso, você estuda os órgãos torácicos, os órgãos abdominais, os órgãos pélvicos, né? Da cavidade pélvica. Então, é assim que a gente geralmente costuma dividir o corpo humano para a gente estudar, fica um pouco mais fácil. Aí, para isso, a gente dá o nome de paquimeria, ok? A estratimeria é basicamente vocês pensarem numa cirurgia, tá? O cara quer fazer uma cirurgia, por exemplo, aí da imagem, no abdômen da pessoa, no órgão abdominal, numa víscera abdominal. Esse cirurgião, quando ele estiver penetrando o tecido, né? Então ele está lá com o bisturi dele abrindo o tecido, ele vai encontrar diversas camadas, né? Camadas nesse sentido mesmo, né? De fora para dentro, que estão superpostas, mas não no sentido longitudinal, tá? E aí você vai chamar isso de estratos, né? Então você tem o extrato gorduroso, você tem músculo, você tem pele, você tem membranas, né? Fáscias que vão estar acima do órgão que você quer acessar, né? E aí você tem que a gente chama, né, esse princípio de construção corpórea, que é chamado de estratimeria, tá? Então, é basicamente isso aqui. Para vocês lembrarem de estratimeria, lembra justamente de uma cirurgia, que aí fica bem fácil de lembrar. Vocês não vão confundir com a metameria, tá? Agora, o PL2. O PL2 é para a gente falar dos ossos, né? Então, todo o sistema ósseo que a gente tem, tá? Para a gente começar a entender esse sistema, a gente precisa entender que o nosso esqueleto ele é dividido em dois. Dividido em esqueleto axial, tá? E o esqueleto apendicular. O esqueleto axial é o eixo do seu corpo, tá? Então, é basicamente o esqueleto que é composto pelos ossos do crânio, certo? Coluna vertebral e vértebras, tá? E o osso externo, ok? São esses ossos aqui que vão definir o eixo do seu corpo, né? E o esqueleto apendicular é tudo aquilo que está relacionado às cinturas e aos membros, ok? Cintura é a junção, né? A ligação entre o esqueleto apendicular e o esqueleto axial, certo? E os membros, né? Braços e pernas. Os ossos dos braços e das pernas e das cinturas, tanto escapular quanto cintura pélvica, ok? Então, são esses a forma que a gente divide o esqueleto, tá bom?
A cintura escapular, composta ali pela clavícula, pela escápula, tá bom? Vão juntar, então, o osso externo, nessa região aqui do manubrio esternal, tá? Tem uma inserçãozinha aqui da clavícula, né? Tanto de um lado quanto do outro. O osso externo faz parte do esqueleto axial. Lembra que eu falei que cintura é a junção do esqueleto axial com o esqueleto apendicular. Então, você tem a clavícula, né? Fazendo, então, essa junção. é, Tanto do esqueleto axial com o esqueleto apendicular, ok? E lembrando que a cintura escapular, a cintura pélvica, elas fazem parte do esqueleto apendicular, tá? E não do axial, porque isso é uma coisa que pode confundir vocês. A cintura pélvica, né, que é composta aqui, né, a parte do sacro, faz parte do esqueleto axial, tá? E o osso do quadril, que é esse grandão aqui que vocês estão vendo, né? O osso do quadril faz parte do esqueleto apendicular. E aí você tem a cintura pélvica, ok? Lembra que as cinturas fazem parte do esqueleto apendicular, ok? Os ossos do crânio que são importantes, né, da gente saber. Então, olha só, você tem o osso frontal, tá? Osso zigomático, a maxila, ossos nasais, ok? Aqui a mandíbula, tá? Lá dentro você tem o osso lacrimal, né? O osso etimoide e o osso esfenoide, ok? Uma parte aqui do temporal também. Aqui você tem, então, o osso temporal, o osso etimoide, frontal aqui visto na vista lateral, osso parietal, osso occipital, né? E aqui as suturas aqui em cima que a gente vai ver também mais pra frente, tá bom? Os ossos da mão, para a gente ver um pouquinho. Até é importante essa parte aqui de falar dos ossos da mão, justamente para a gente exercitar aquela questão de proximal e distal, porque aqui dá para saber e dá para ver muito bem, tá bom? Olha só, você tem os ossos do carpo, né? Metacarpo. As falanges próximas, que aqui na imagem está próxima, mas você pode chamar de falange proximal também, ok? Falange proximal, falanges intermédias e as falanges distais. Com relação a quê? Com relação a essa articulação aqui no punho, né? Então a gente pode falar assim. Só assim uma coisa para vocês prestarem atenção, que o polegar, né, o dedão, ele não tem falange intermédia, ele só é proximal e distal, ok? Então é um detalhezinho importante para a gente ver. Classificação dos ossos, tá? Osso longo é um osso muito característico, né? Porque ele é um osso com comprimento grande, né? Então, osso com comprimento grande que tem epífise, né? Geralmente a gente chama de osso longo, ok? E aqui, só para a gente ver uma, uma imagem aqui importante sobre o fêmur, né? Porque esse aqui é o osso do fêmur, né? O fêmur, ele possui alguns acidentes ósseos que são interessantes da gente saber, né? Então, a gente tem aqui a cabeça, o colo, né, a região trocantérica, subtrocantérica. São coisas assim importantes da gente observar no, no, no fêmur, tá bom? Trocânter maior, trocânter menor, principalmente o trocânter, porque o trocânter ele é um acidente ósseo que só está presente no fêmur, tá? Então isso é uma coisa que é facilmente cobrável de vocês, tá? A região trocantérica ela é composta tanto pelo trocânter menor, que é essa pontinha aqui, e o trocânter maior que está aqui logo atrás do colo. Lembrando que colo, gente, geralmente quando tem colo, ele vem logo abaixo de uma cabeça, tá? A cabeça seria essa proeminência aqui, óssea, e o colo seria uma região de afilamento logo depois da proeminência da cabeça, né? Então, não sei se vocês já viram isso, mas essa região do nosso corpo, ó, tem muita gente que chama isso aqui de colo. Por quê? Porque vem logo abaixo da cabeça e é um estreitamento aqui do pescoço, tá? Então, dá para lembrar sobre disso aí pensando dessa forma, tá? É, a classificação de ossos curtos, né? Então são ossos pequenininhos mesmo, não tem muito o que ficar viajando nisso não. Mas eu coloquei essa imagem aqui para a gente ver e prestar atenção. Olha só, os ossos aqui do carpo são ossos considerados como ossos curtos, tá? Então é interessante a gente entender essa classificação, tá? Osso irregular é aquele osso que você não consegue ver muito as dimensões dele. Geralmente eu gosto de pensar no osso irregular como um osso esquisitão mesmo, né? Então, um exemplo aqui, o osso zigomático. Outro exemplo, o osso temporal, né? Que também é um osso esquisito, tem acidentes ósseos muito esquisitos. Você não consegue falar qual parte dele é maior ou menor, porque você não consegue falar nem qual parte é qual parte, porque é um osso irregular mesmo, tá bom? Então, é uma forma da gente identificar esses ossos. E os ossos pneumáticos.
Os pneumáticos, gente, vocês vão lembrar sempre de crânio, tá? Por quê? Porque o crânio, ele, se ele fosse formado por ossos compactos, apenas ossos compactos, ele seria muito pesado. E o crânio, sendo muito pesado, seria muito difícil da espécie humana prosperar. Por quê? Porque a gente não ia conseguir ficar em pé, a gente não ia conseguir ficar ereto, porque o crânio ia pesar para baixo, tá? Então, isso significa que o osso pneumático ele tem uma função muito importante, que é a função de realmente deixar o seu crânio mais leve, tá? E aí ele forma, então, os seios paranasais, né? Então, todos esses ossos aqui, né? Tanto o zigomático, o etimoide, o osso frontal, são ossos pneumáticos e são ossos que possuem o que a gente chama de seios paranasais, tá? Esses seios, eles são muito importantes para a drenagem de muco também, né? Então, a gente vê quando a pessoa tem sinusite, ou então ela tem uma rinite que desenvolve por uma sinusite. Isso está caracterizado ali, né? O estudo que a gente precisa ter para entender isso daí é, basicamente, ossos pneumáticos, tá? Então, vai ser mais fácil de entender depois, quando vocês estiverem lá no Dyspnea, vocês vão ver um pouco sobre isso e aí fica mais tranquilo depois que vocês já têm o conceito de osso pneumático, tá? Então lembrem disso que ele serve muito para realmente diminuir o peso do crânio e aí facilita então o ser humano ficar em pé, né? Ereto, né? Ser um ser bípede. Isso é muito importante para a evolução humana, né? Osso sesamoide, que é aquele osso que está geralmente dentro de uma articulação, né? E é um osso que está dentro de um tendão, né? O principal osso sesamoide que vocês vão ver, né? Que é um osso assim muito fácil de vocês prestarem atenção, é justamente a patela, né? Então você tem aqui o tendão do quadríceps, né? E o tendão patelar. E a patela dentro dessa junção desses tendões, ela serve principalmente, né? O osso sesamoide, ele serve principalmente para proteger o tendão, né? Então, você está falando da região ali do joelho. O joelho é uma região que tem um impacto muito forte, então precisa ter uma proteção, principalmente ali dos ligamentos internos aqui do joelho, né? Os ligamentos cruzados. Se a gente não tivesse essa estrutura óssea aqui, que é a patela, seria um pouco mais complicado de proteger essas estruturas aqui que são muito importantes para a dinâmica da pele, tá bom? Então, osso sesamoide é isso aí, tá? Aí, olha só, esse slide ele serve só para vocês entenderem como que a gente pode ter osso pneumático, os ossos longos, né, que no caso são os ossos que estão, esse osso que está demonstrado aqui, né, graficamente, isso aqui é um osso longo. É, e o osso longo, ele geralmente, né, assim, basicamente a estrutura dele é composta por osso compacto na periferia e no meio ele é composto por tecido ósseo esponjoso, né? Então é uma parte de osso que tem esses buraquinhos, essas trabéculas que a gente chama, tá? Então, isso é muito importante por quê? Porque a partir disso você tem o que a gente chama de canal medular. Então, dentro do osso longo, né, você tem uma estrutura, né, que aqui dentro você tem o tecido ósseo esponjoso, por fora você tem o tecido ósseo compacto, e por ter o tecido ósseo esponjoso aqui dentro, por meio, né, entre as trabéculas, você tem então a deposição de gordura, que é chamada então de medula óssea amarela, tá? Tem a medula óssea vermelha na região epifisária, né, na ponta, né, dos ossos longos, é, e no meio aqui, né, na região do corpo desse osso longo, você tem então a medula óssea amarela, tá? Isso é muito importante e é muito interessante a gente saber relacionar isso com a composição do osso, tá? O periósteo, né, que ele é uma membrana de tecido conjuntivo denso, né, e essa membrana, ela é muito vascularizada, ela é fibrosa, né, então tudo que é fibroso, vocês vão ver que geralmente é muito resistente, tá? E ela vai envolver o tecido ósseo menos nas articulações cartilaginosas, porque se ela envolvesse nas articulações cartilaginosas, seria um pouco complexo de manter a movimentação daquela articulação, porque a cartilaginosa já é uma articulação com pouca movimentação, permitindo pouca movimentação. E se o periósteo envolvesse essa articulação cartilaginosa, não ia ser muito legal, ela não ia conseguir se movimentar muito bem, né? Então, ela ia praticamente se tornar uma articulação fibrosa, lembrando que o periósteo é uma membrana fibrosa, né? Então, ia ser um pouco complicado. O periósteo, a função dele, as funções principais dele são de proteção do tecido ósseo, construção e reconstrução óssea, tá? Então, a reconstrução óssea, ela acontece a partir do periósteo, a formação das células que vão compor o osso
é, vai partir do periósteo, tá? E o periósteo ele envolve os vasos sanguíneos que vão nutrir os ossos, tá? Porque o osso ele já ele não tem essa irrigação direta, ele precisa do periósteo para que ele tenha irrigação sanguínea. Se você tira o periósteo de um osso, ele morre, tá? Então é um tecido muito importante. O periósteo é muito importante para o osso, tá? Para o tecido ósseo. Nessa parte aqui do PL3, a gente vai estudar um pouco sobre as articulações. E aí, para a gente entender, a primeira coisa que a gente precisa entender é articulação é união entre duas peças ósseas, tá? De forma, né, de modo que essas duas peças ósseas não se encostem, né, não tenham um atrito ali muito importante que poderia gerar algum tipo de dano, né? São peças rígidas do esqueleto, então são ossos, tá? Permitindo a movimentação desse sistema, tá? Então, a articulação é o que permite a movimentação e protege essas peças ósseas que estão envolvidas nela, tá? A gente tem alguns tipos, né, de articulação. Então, as articulações fibrosas, as articulações cartilaginosas e as sinoviais. Dentro das articulações fibrosas, você tem os tipos sutura, sindesmose e gonfose. A gente vai ver uma por uma daqui a pouquinho, tá? Dentro de sutura, sutura serreada, plana, escamosa, tá? Dentro de sindesmose, você tem os exemplos, né, de sindesmose tibiofibular ou radioulnar, a gente vai ver também. E a gonfose, que é o que a gente tem no dente, tá? As cartilaginosas, elas podem ser do tipo sínfise ou sincondrose, a gente vai ver também. E as articulações sinoviais são aquelas que permitem maior quantidade de movimento, tá? E aí geralmente está presente nas articulações que vão realmente precisar de muito movimento. Joelhos, ombros, quadris, tá? Articulação temporomandibular também, tá? A gente vai ver um pouco sobre isso também, mais para frente, tá bom? As junturas fibrosas do tipo sutura são essas aqui, olha. Você tem o osso nasal, né? O osso nasal, ele é composto por duas partes, certo? E entre essas duas partes você tem uma sutura. E essa sutura é uma sutura plana, você não vai perceber muita irregularidade nessa sutura, tá? Por isso que ela é chamada de sutura plana. Tem a sutura serreada, que é essa aqui que forma quase como uma serrinha de faca, né? A gente consegue ver assim, geralmente nos ossos do crânio, é, tanto parietal, entre os parietais, parietal e frontal também. E a sutura escamosa é entre parietal e temporal, geralmente, você vai ver, tá? Que é basicamente assim, uma intermediária entre a plana e a serreada. A serreada ela é muito irregular, mas assim, ela tem um formato característico, e a escamosa é toda bagunçadona mesmo, mas ela é irregular, tá bom? Então, é basicamente isso daí que a gente precisa entender. A sindesmose é nada mais, nada menos do que uma sutura, uma juntura fibrosa, tá? Mas ela é um tecido fibroso que fica entre ossos, tá? Você vai encontrar no braço, né, na região do antebraço, entre o rádio e a una, tá bom? E entre a tíbia e a fíbula na perna também, tá? Como que isso vai acontecer? Por que que isso existe? Olha, você está em supinação, tá? Quando eu falo supinação, vem de súplica, tá? A raiz da palavra vem de súplica. Quando você suplica por algo, você fica com a mão assim, certo? Então você está em supinação. A parte anterior da sua mão, ou seja, a parte ventral, a palma da sua mão, voltada para cima. Isso é supinação. Quando eu prono, eu estou colocando a palma da minha mão para baixo. E esse movimento de pronação, ó, supinação, pronação. Esse movimento de girar aqui, ó, que eu estou fazendo, é justamente o que está acontecendo aqui. O rádio, quando ocorre a pronação, o rádio ele gira por cima da una. E aí ele só consegue fazer esse movimento, ou seja, a gente só consegue mudar de supinação para pronação com o braço porque a gente tem essa sindesmose aqui, tá? Mesma coisa acontece na perna. Movimento de abdução, movimento de adução da perna são movimentos que dependem da sindesmose tibiofibular, tá? E nesse caso aqui é a sindesmose radioulnar, ok? Então, isso aí é muito importante. É uma articulação fibrosa que até permite uma quantidade boa de movimento, né? Mas ela é fibrosa, a gente sabe que só pelo fato dela ser uma membrana, assim, que tem essa diferença, mas é isso aí, basicamente, tá bom? Gonfose é o que permite o movimento dos dentes. Então, você percebe aqui, olha, isso daqui é a gonfose, tá? Ela fica entre a raiz do dente e a mandíbula ou maxila, mas principalmente entre a mandíbula e o dente, tá? Isso daqui é muito importante porque quando você tem o dentinho de leite lá, que você é criancinha,
o seu dente ele vai se movimentando, movimentando aos poucos até sair, né? E aí nasce o dente definitivo, certo? O dente definitivo precisa de movimentação também, porque se fosse um sistema travado, vocês concordam comigo que ia ser mais fácil de quebrar, que ia ser mais difícil de manter essa estrutura intacta? Então ele precisa ter uma certa movimentação, mas é pouco. Por isso que é uma articulação fibrosa. Se precisasse de muita movimentação, não seria fibrosa, tá? Então, nesse caso aí, a gonfose é outro tipo de articulação fibrosa. A articulação cartilaginosa do tipo sínfise, tá? Então, vocês vão ver muito a sínfise presente tanto aqui na coluna vertebral, então os discos intervertebrais são sínfises, permitem uma determinada quantidade de movimento, né? São discos cartilaginosos, né? Que vão ficar ali entre as vértebras, servem para pegar um pouco mais do impacto, né? Então, protege a coluna do impacto e também para essa movimentação que a gente precisa ter da coluna. E uma outra sínfise que é muito importante, vocês vão ver muito isso daqui, vai usar como referência para tudo, é a sínfise púbica, tá? A sínfise púbica, gente, ela fica aqui no osso do quadril, então ela vai unir essas duas partes, né, esses dois lados do osso do quadril, tá? E na mulher, né, essa sínfise púbica é muito importante para o momento do parto. Por quê? Porque você precisa de ter uma eversão do quadril, né? Então o quadril vai para frente para aumentar o espaço para a criança poder passar, para a criança poder nascer, ok? Então a sínfise pública que vai permitir essa movimentação, né? E aí sim você tem a possibilidade ali de ocorrer o parto, tá? Então existem posições que são posições melhores para um parto, né? A posição que geralmente as pessoas fazem parto não é a melhor, porque ela não permite tanto a movimentação da sínfise pública, né? Então, mais para frente vocês vão ver que tem essa relação também, tá bom? Aí aqui a gente tem a sincondrose, geralmente a gente vai encontrar a sincondrose também é um tipo de articulação cartilaginosa, ou cartilagina, se você quiser chamar assim. Geralmente você vai encontrar isso daqui nessas articulações aqui, entre a costela, né, e o osso externo, tá? Então a gente tem aqui essas sincondroses aqui que todo mundo tem, que está nessa região aqui, principalmente aqui das últimas costelas, tá? Antes das costelas flutuantes, ok? Então, basicamente isso daí, sincondrose, tranquilo de entender. Lembrem sempre da possibilidade de movimentação, né? Então, possibilidade de movimentação baixa é articulação fibrosa. Essa possibilidade de movimentação já é intermediária, né? Por que que é intermediária? Nesse caso, olha, você está falando da caixa torácica, certo? O gradil costal. Para você conseguir expandir o seu tórax a ponto de alterar as pressões lá no pulmão, para você conseguir inspirar o ar, você precisa então de uma expansão da caixa torácica. E essa expansão, ela acontece por ação dos músculos, certo? Os músculos da respiração e também por ação dessa articulação, porque ela permite essa movimentação, ok? Vamos seguir. A articulação sinovial, que é a mais importante de todas, vamos dizer assim, porque é a que permite maior quantidade de movimento. A gente sempre vai usar o joelho como exemplo, mas ela está presente no cotovelo, nos ombros, na articulação temporomandibular, tá? Então, é basicamente assim que é bem importante a gente entender sobre ela. Qual que é a ideia da articulação sinovial? Ela é formada por líquido, tá? Então tem o chamado líquido sinovial, que vai absorver o impacto e diminuir o máximo possível o atrito entre as estruturas articulares. E aí você tem uma amplitude de movimento muito maior, muito grande, tá? Nesse caso, ok? Então aqui a gente tem, ó, o líquido sinovial, tá? Ou sinóvia, vocês vão ver esse nome também. Tem uma cartilagem, né? São discos cartilaginosos, estão presentes nessa região. O tecido aqui que vai produzir o líquido sinovial, que é chamado de membrana sinovial, tá? E os ligamentos. É muito importante ter ligamento externo e interno nesse caso, porque é uma articulação formada por líquido, tá? Então, para você manter as estruturas ósseas ligadas umas nas outras e não permitir o vazamento desse líquido, você precisa do que a gente chama de ligamento e também de cápsula articular, ok? Que a gente vai ver no joelho aí mais para frente, olha só. Aqui, ó, a gente tem então os ligamentos, tá? Ligamento intracapsular, ou seja, o ligamento está lá dentro da cápsula, e ligamento extracapsular. Então a cápsula estaria nessa região aqui, né, fechando tudo bonitinho,
tá? Esses ligamentos aqui, ó, ligamento colateral lateral e o ligamento colateral medial são ligamentos extracapsulares. E os ligamentos cruzados, né, tanto o anterior quanto o posterior, são ligamentos intracapsulares, ok? Aí, só para a gente perceber, olha, esses discos cartilaginosos que eu falei com vocês aqui atrás, ó, pode deixar, que eu falei lá atrás com vocês, a gente chama de menisco, tá? Então, menisco lateral, menisco medial, e aqui uma cartilagem também fica ali no fêmur, ok? Aqui é tíbia, fíbula e aqui o fêmur, ok? A patela está invertida aqui para a gente conseguir ver a região intra-articular. Lembra que eu falei para vocês, a patela é um osso sesamoide que protege essas estruturas intracapsulares, ok? Os ligamentos, principalmente, né? O ligamento cruzado anterior e o cruzado posterior, ok? E aí, olha só, notem a questão da nomenclatura. Eu estou sempre usando tudo aquilo que a gente viu lá no PL1, né? Então, eu estou usando aqui medial, lateral, posterior, anterior. Isso vai ser para sempre. Então, tem que acostumar com isso daí, tá? Notem também que dá para eu saber, então, é, qual perna que é essa. Dá para saber. Eu sei que isso aqui é uma perna direita, tá? Porque aqui eu tenho ligamento colateral medial, certo? Então, o eixo desse corpo que estaria aqui, né? E o ligamento colateral lateral que está mais para fora, então mais distante do eixo, mais distante do plano sagital mediano, ok? Que eu vou usar como referência. Se for usar outra referência, aí vão te avisar, falar assim, olha, a referência é outro órgão, outra coisa, tá? Mas como não está falando nada, a gente sempre assume que é o plano sagital mediano, ok? Irrigação ou inervação de juntura sinovial é uma coisa interessante, importante a gente saber, só para alguns aspectos, tá? Mas olha só, as articulações sinoviais, elas têm inervação característica dos órgãos e músculos adjacentes, então não é uma inervação própria, tá? Vai ser dos órgãos e dos músculos adjacentes, ok? É, a principal ação dessa inervação vai ser gerar propriocepção. O que que é propriocepção? Propriocepção é consciência das partes do seu corpo. Então você sabe onde que está a sua articulação do joelho, tá? Por conta dessa inervação. Essa inervação faz você ter consciência de onde está seu joelho, ok? Isso é propriocepção, tá? Consciência das estruturas do seu corpo. E essa inervação torna essa articulação sensível à dor, né? Você está jogando futebol, fazendo qualquer coisa assim, você bate o joelho numa outra pessoa, bate o joelho no chão, vai doer, né? Você tem, então, uma sensibilidade à dor nessa articulação, tá? Exceto a cartilagem articular, tá? Por quê? Porque a cartilagem articular, ela não tem irrigação sanguínea, tá? E aí, por ela não ter irrigação sanguínea, fica complicado você ter sensibilidade naquela região, tá? Então, cartilagem articular, os meniscos, por exemplo, eles não doem, tá? Se menisco doesse, a gente estava ferrado. Por quê? Porque o menisco, ele vai definhando à medida que você vai dando porrada ali naquela articulação, né? E aí, é, se isso doesse, ia ser complicado, ia ser bem complexo, tá? E a irrigação, ela é também característica dos órgãos e dos músculos adjacentes, tá? Então, vocês vão ver que isso é um padrão, assim, tem algumas estruturas que não tem nada próprio, é só do que está perto ali, ela aproveita, puxa, faz um puxadinho de inervação, outro puxadinho de irrigação, junta lá e fica 100%, tá bom? Os movimentos, então, olha só, eu vou usar o movimento ele vai precisar de referências, referencial. Referencial é a articulação, certo? Então, se eu usar a articulação do ombro e as mãos como os dois elementos que eu vou usar como referência, eu vou entender isso daqui, olha, o braço desse cara está estendido. Por quê? Porque a distância entre a mão e a articulação do ombro dele está a maior possível, tamanho do braço dele, ok? Nesse caso aqui, ele está aproximando a articulação do ombro da mão. Ele está fletindo esse membro, certo? Então, isso aqui é um movimento de flexão, ok? Então, é a gente entender que tem que ter o referencial. Se não tiver o referencial, você não vai entender o movimento, tá? Abdução. Essa imagem já diz tudo. Por quê? Se eu pegar, e aí lembra, a referência é o plano sagital mediano nesse caso, tá? Se eu pegar o meu braço e fazer assim, não dá para ver na imagem. Se eu estender o meu braço para o lado, né? Ou seja, eu estou fazendo com que o meu braço, ou a minha perna também, estender ela para o lado, movimentar ela para o lado,
eu estou fazendo com que ela fique mais distante, com que meu braço fique, minha mão fique mais distante, né, do meu plano sagital mediano. Isso é abdução, ou seja, abduzir mesmo. Ó. O cara está sendo abduzido, ele está sendo distanciado da Terra, que seria o plano sagital mediano dessa imagem. Vamos pensar assim, entendeu? Então, esse é o movimento de abdução. O movimento de adução é o contrário. Então, olha só, nessa foto aqui, o cara está fazendo uma abdução. Por quê? Porque a perna dele, ela está mais distante do plano sagital mediano do que o normal, né? Então, abduziu. Agora, ele vai fazer um movimento, que ele tá malhando aqui, né? Então, ele vai fazer um movimento de puxar esse pezinho aqui, ó, pro meio. O que que ele tá fazendo? Ele tá restabelecendo a posição da perna dele. Isso é chamado de adução, sem o B. Adução, ok? É um movimento de adução. Então, é abdução, adução, abdução, adução, ok? Esse é outro movimento que é importante. Lembrem sempre de usar os referenciais. O referencial do plano sagital mediano é muito importante, muito mesmo, tá? Movimento de rotação, então olha só, o cara ele fletiu aqui o cotovelo, né? Então ele tá com o braço fletido, né? Em supinação, e ele tá fazendo um movimento de rotação, tá? Tanto rotação medial, ou seja, aproximando a mão dele, eu vou usar como referência a mão dele do plano sagital mediano, e lateral, ou seja, ele está afastando a mão dele do plano sagital mediano. Movimento de circundação acontece em todos os planos. O cara está rodando o braço, ok? Isso daí é um movimento que a articulação sinovial permite. Então, a articulação do ombro é uma articulação sinovial, ela vai permitir esse movimento aí, ok? Movimento de circundação. Aí o PL4 é o PL de músculos, né? A gente vai entender então o tecido muscular. Gente, músculo é um conjunto de fibras, tá? Essas fibras, cada uma delas é uma célula separada, tá? E essas fibras, olha, tá vendo aqui, ó, as fibras musculares? Elas são todas reunidas em pacotinhos, né? Então você tem uma fibra, é, uma fibra sozinha, né? Então essa aqui é a célula. Aí você tem um fascículo secundário, certo? Que vai ser o que vai unir essas fibras, certo? E formar um pacotinho menor. Um pacotinho maior, desculpa, né? E depois, olha, a junção de todos esses pacotinhos aqui de fibras musculares vai ser feito pela fáscia muscular, que é essa estrutura que a gente está estudando agora, a fáscia muscular. Ela vai fazer com que o músculo seja uma estrutura coesa, né? Então, está juntando todas essas fibras. Então, todos os movimentos que vão ser feitos por esse músculo vão ser feitos em todas as regiões desse músculo, justamente por conta da fáscia muscular, tá? Além disso, por que que é importante a gente aproximar essas fibras, além de manter a coesão desse músculo? É importante a gente manter essas fibras juntas por causa da sinalização elétrica daquele músculo. Então, como que faz a sinalização elétrica? O estímulo feito por um neurônio motor vai chegar nessas fibras musculares, nessas células, e esse estímulo vai fazer com que haja passagem de íons de uma célula para outra. E essas células musculares, essas fibras musculares, elas possuem estruturas que facilitam a passagem de íons de uma fibra para outra. Isso é comunicação. Comunicação entre uma parte que está mais proximal do músculo, por exemplo, mais proximal ao tendão, para uma parte que está mais distal ao tendão de origem, tá? Então, é assim que o músculo se conecta, né? As fibras musculares se conectam e a face muscular mantém essa coesão do músculo. Então, a resposta do músculo vai ser uma resposta unitária, não vai ser uma fibra respondendo assim ao léu, sabe? Elas respondem juntas. É isso que é muito importante a gente entender da importância da face muscular, ok? Que é basicamente uma membrana fibrosa que fica em volta do músculo, ok? Aqui entendeu o conceito de ventre e tendão, né? Então você tem aqui, ó, tendão de origem, ok? Que é o que vai então ligar o músculo ao osso, e tendão de inserção, que é o tendão que vai ligar também o músculo ao osso, só que na região de inserção daquele músculo, a gente vai ver o que que é origem e inserção também. E o meio, né, do músculo, né, que é justamente o corpo do músculo, é chamado de ventre, ok? Nesse caso aqui, olha, é um músculo digástrico, porque ele tem dois ventres. Isso aqui é o bíceps braquial, tá? Se vocês não tiverem percebido ainda, esse é o bíceps braquial, ok? Então, ok? Isso é basicamente o que a gente vai precisar entender de o que que é ventre e tendão, ok? A poneurose nada mais é do que um tecido fibroso que vai ser usado para juntar
ou partes de um músculo muito grande ou músculos muito grandes entre si, tá? Às vezes, você não vai ter como ter um tendão naquela região, então você vai ter uma aponeurose, tá? Essa aqui, ó, ela é a chamada aponeurose tóraco-lombar, que ela vai pegar, então, o latíssimo do dorso, que é esse músculo grandão aqui que cobre quase que as costas inteiras, né? Que é chamado de grande dorsal, né? Também pode ser chamado de grande dorsal, latíssimo do dorso. Ele vai juntar, então, o latíssimo do dorso com o glúteo máximo, né? Então, basicamente isso daí que é a aponeurose, tá? Tecido fibroso que vai juntar esses músculos muito grandes, né? Por isso você vê muito essa aponeurose aí nas costas, mas você pode ver a aponeurose também em outros músculos, nem necessariamente músculos tão grandes assim, mas às vezes vão ser usadas, né, as aponeuroses para manter uma coerência ali no formato do músculo, tá? Então, é isso aí que a gente vê. Existem alguns tipos de músculos, né? E os músculos eles são classificados de formas diferentes. Então, um músculo pode ter várias classificações diferentes. Você vai classificar o músculo quanto à forma, quanto à origem, quanto à inserção. Quanto à forma, eles podem ser largos, longos, unipenados, bipenados. A gente vai ver exemplos disso, tá? Quanto à origem, eles podem ser bíceps, tríceps, quadríceps. Não tem só um bíceps, não tem só o bíceps do braço, tem vários bíceps, tá? Tríceps, quadríceps também, ok? E quanto à inserção, né, que é o músculo que pode ser bicaudado ou policaudado. Vou só fazer o adendo aqui, ó. Origem é a parte imóvel do músculo, tá? É o tendão que vai iniciar o músculo, né, que vai ligar o músculo com o osso, numa região que não vai ter movimentação, ok? E a inserção é o tendão que vai ligar o músculo ao osso na região de ação do músculo. Então, por exemplo, o bíceps braquial ele tem duas origens. Essas duas origens, elas vão estar na articulação aqui do ombro, ok? A inserção delas vai estar nessa região da fossa do olecrano, né? Que é a parte interna aqui do cotovelo, vamos falar assim, tá? É, e é ali que vai ocorrer a ação do bíceps braquial. Por quê? Porque uma das ações do bíceps braquial é o quê? Flexão do cotovelo, tá? Flexão do antebraço, ok? Ele não vai ter ação com o ombro, entendeu? Porque a origem dele é no ombro. Ele vai ter ação na inserção, que é justamente na fossa do olecranon, tá? Então, só para vocês entenderem essa diferença, essa diferenciação entre origem e inserção. Aí os exemplos de músculos, ó, músculos longos. Tá vendo que o bíceps pode ser classificado também de outra forma? Bíceps braquial, ele também é um músculo longo. O, o reto abdominal, músculo longo. O piriforme é um músculo longo. Músculo largo, o reto abdominal. O piriforme, músculo curto, entendeu? Que é essa maçãzinha aqui da mão, né? Então tem essa forma, classificar quanto à forma do músculo, longo, largo ou curto, ok? Os músculos, ó, bíceps braquial, por exemplo, músculo longo. Músculo unipenado, ele tem um tendão aqui no meio e as fibras musculares vão só para um lado. Bipenado, tendão no meio, as fibras musculares estão envolvendo esse tendão aqui que está no meio, tá? É um outro formato de músculo, a gente pode classificar quanto à forma assim também. Classificação quanto ao número de origens, né? Então, o músculo pode ser ó, um bíceps, né? Então, tem duas origens aqui. Isso aqui, gente, é um músculo que a gente chama de braquial, tá? Então, não é o bíceps braquial, ele tem essa origem aqui também, ele passa aqui do lado. É um músculo que vai passar no meio ali do braço, tá? Então, não é bíceps braquial. Então, ele tem duas origens, tá vendo? Ó? E uma inserção, ok? Então, é um músculo unipenado, longo, né? E nesse caso aqui, bíceps, certo? São as classificações dele. Esse aqui é o tríceps, né? Então, o tríceps braquial. Tem o tríceps sural também, que é na panturrilha, tá? Então, ó, tríceps braquial, você tem três origens. Não dá para ver tudo aqui porque tá meio coberto, né? Mas é basicamente isso daqui. E o quadríceps tem quatro origens, ok? Então, é a classificação de acordo com as origens, certo? Aqui a gente tem, então, a classificação quanto à inserção, tá? Então, você tem aqui, ó, o músculo bicaudado como tibial anterior, esse de verde aqui, tá? Então, ele tem duas inserções, ok? E o policaudado, né? É o músculo extensor longo dos dedos, é o exemplo principal de policaudado, porque cada uma das inserções dele vai para cada um dos dedos ali, tá? E aí a gente tem, então, um músculo policaudado, ok? A ação muscular, o músculo ele pode ser, né? Então, assim, o movimento, gente, ele é dinâmico, né? Como o próprio nome diz.
E ele vai ter, então, a participação de alguns grupos musculares. Tem um músculo que é o agonista, o antagonista e o sinergista. O agonista é o músculo principal, é o músculo que vai fazer realmente o movimento. Então, por exemplo, numa flexão do antebraço, certo? Estou fazendo aqui a flexão. O agonista é o meu bíceps, né? O bíceps braquial. É o músculo principal do movimento. É ele que vai puxar o meu antebraço para cima, certo? Contra a gravidade. É um movimento contra a gravidade, certo? O antagonista é o tríceps, porque enquanto o bíceps braquial, ele tá sendo contraído para que o movimento aconteça, o tríceps está sendo relaxado, porque ele está sendo antagonista, tá? Ele vai se opor ao movimento do agonista. Ele quer que o braço se estenda, ele não quer que o braço fique fletido, entendeu? Então, enquanto um contrai, o outro relaxa, basicamente. E o sinergista é aquele que vai manter o movimento num eixo específico. Então, nesse caso desse movimento, é o músculo braquial, que foi o que eu mostrei para vocês anteriormente. Ele vai impedir que o meu antebraço fique de um lado para o outro, assim, ó, balançando de um lado para o outro, que o movimento seja aleatório para tudo quanto é lado. Não, é um eixo só de movimento. Então, ele vai manter esse eixo de movimento. É um músculo sinergista. Todos esses músculos que eu dei o exemplo para vocês, eles vão agir conjuntamente, ok? Então, o movimento está acontecendo, todos eles estão fazendo o movimento que eu estou falando, entendeu? Basicamente, isso que acontece. Ah, então, aqui eu coloquei, né, essas imagens só para mostrar um exemplo. Então, flexão aqui do cotovelo, né? Então, leva o antebraço para cima. Bíceps é o músculo agonista. O tríceps é o músculo sinergista, que ele está relaxando. E o braquial é o músculo que está como sinergista do movimento, tá? Aqui está mostrando a extensão do cotovelo, tá? Então, por isso que não dá para ver o braquial. Mas a gente viu ele lá no slide anterior, tá bom? Então, vamos seguir. Irrigação e drenagem muscular. Gente, isso é feito pela face muscular, tá? Então, irrigação e drenagem acaba que é feito pela face muscular, tá bom? Então, é assim que funciona. Bom, é isso, tá? Assim, esse é o conteúdo todo aí do primeiro período, né? Assim, de todos os blocos, não, do bloco da homeostasia, né? Primeiro é o conteúdo do primeiro bloco de vocês. Os outros vídeos, né, dos outros conteúdos, dos outros blocos do primeiro período também estão no canal, então tem uma como é que fala? Uma playlist, né, no canal, que tem lá, acho que é Monitoria, Anatomia, primeiro período, tem todos os vídeos lá. Os vídeos são exatamente como esse, tá? Tem essa mesma conformação, tá bom? E, gente, qualquer coisa, vocês podem me chamar também, vou mandar no grupo de vocês, coloco meu Instagram lá, qualquer coisa vocês mandam mensagem, podem ficar à vontade, tá? Assim, na hora que eu ver, eu respondo, tá bom? Aí tá aí meu e-mail também, se quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, também, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.